Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou chegando com mais uma aula aqui no nosso canal Escola Bíblica Comentada. Eu sou Elton Viana. Muito obrigado você que tem me acompanhado aqui no canal. Você que tem assistido nossas aulas, comentado, compartilhado, que tem compartilhado, tem dado um like aí. Todo mundo, a aula, o canal deu uma crescida legal, tá bom? A última aula que nós postamos foi muito bem assistida, muito obrigado você. Estamos por aqui sempre postando videoaulas para enriquecer nosso conhecimento, dar um suporte aos professores e, é claro, aprender a palavra de Deus, tá bom? Vamos entrar em nossa aula agora, nós vamos estudar a lição de número 7, a visão dos animais e do reino. E estaremos tocando em todos os tópicos e subtópicos de forma prática, de forma clara, bem objetiva. E como vocês sabem, eu destaco a aula, alguns pontos da aula e comento, né? Porque o tempo é muito pouco. Então você que é aluno, você que é professor, você vai ter tempo suficiente aí na sua aula presencial. Aqui a gente resume o máximo que a gente pode, tá bom? A gente vai entrar aqui na aula, que é a visão dos animais e do reino, como eu já disse. E vamos estudar, vamos entender por que a Bíblia usa essa linguagem cheia de besta, né, mutantes, mares agitados, o que significa isso, o que a Bíblia quer dizer com isso. E por que devemos entender tudo isso, né, para a nossa fé, para usarmos. Por que isso é importantíssimo? Porque entender isso é vital para a nossa fé nos dias de hoje. Então, sobre isso que nós vamos estudar na aula de hoje. O texto áureo é Daniel capítulo 7, versículo 27, que vai dizer: o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o textuário. Verdade prática fala: acima dos reinos terrenos, Deus estabelece um reino soberano, que nunca terá fim. Olha só que maravilha, um reino que nunca terá fim. No decorrer da aula nós vamos estar falando sobre isso. Então, temos uma consideração aqui. O objetivo da linguagem apocalíptica não é só para dar um calendário sobre o fim do mundo, não é só para isso. Ele é também para desmascarar a realidade humana, trazer à tona a realidade humana. E a gente vai aprender tudo sobre isso nessa aula hoje. Os objetivos entender o significado da visão dos 4 animais e da sua representação histórica, reconhecer a ação do pequeno chifre e seu fim decretado por Deus, também valorizar a esperança do reino eterno no reino, valorizar a esperança do reino eterno do Filho do Homem. Esses são os objetivos. Então a gente orienta os professores, você que vai dar sua aula aí, então o objetivo são esse aqui, tá bom? Às vezes a gente pega uma aula muito cheia de conteúdo, muito cheia de significados, e aí começa a desenrolar ali assuntos, perguntas, e aí acaba fugindo do objetivo da aula, tá bom? Então, toda atenção é pouca, para a gente não variar os assuntos, porque o tempo é muito pouco, tá certo? A introdução diz assim: o capítulo 7 de Daniel marca uma nova seção do livro, no qual são reveladas visões proféticas sobre o futuro dos reinos humanos e a vinda do reino eterno de Deus. Nesta visão, Daniel contempla 4 grandes animais representando impérios que dominariam o mundo, mas que por fim seriam substituídos pelo domínio eterno do Filho do Homem. Esta lição nos ensina a confiar na sabedoria de Deus sobre a história e aguardar com esperança o triunfo definitivo do reino de Cristo. Aí vamos entrar no primeiro tópico, que fala a visão dos quatro animais, que está no capítulo 7, e os versículos de 1 a 8 nesse primeiro tópico.
A visão dos 4 animais revela a sucessão dos reinos humanos e o caos das nações, destacando que, apesar da ferocidade dos impérios, o reino de Deus será eterno e soberano. Glória a Deus por isso, né? Primeiro subtópico fala o mar agitado e os 4 animais. Está nos versículo 2 do capítulo 7, que diz assim: falou Daniel e disse: estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então Daniel, ele está tendo aqui uma visão. É importante dizer que nós estudamos os primeiros capítulos de Daniel, interpretando visões, sonhos, né? E em algum momento ali, ele interpretando, na verdade, até o que o rei sonhou. Aqui não, aqui é Daniel que está sonhando, Daniel que está vendo, tá? O mar, na simbologia bíblica, representa povos, nações, a instabilidade do mundo. Isso nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 17, verso 15, que diz: e disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Então, o mar agitado por ventos de todas as direções indica o tumulto, a guerra, as convulsões políticas que precedem o surgimento dos impérios. Eu quero destacar da revista que diz assim, ó: dos conflitos humanos surgem reinos poderosos, porém passageiros e corruptos, mas os perversos são como o mar agitado. Isso aqui eu quero destacar isso aqui da revista e fazer um comentário. Isaías 57 do verso 20 diz: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e suas águas lançam de si lama e lodo. Apocalipse, no capítulo 17, versículo 15, que acabamos de ler, fala sobre o mar agitado por vento de todas as direções. Vento de todo lado está vindo, tá? Então, os 4 ventos no céu, representam as forças que vêm de diferentes direções e apontam para o movimento, né? Movimentos, conflitos, acontecimentos que Deus permite no cenário das nações. Então, ele está falando dos ventos, e aí ele fala também sobre a fúria do mar grande, a grande fúria do mar. A visão do mar na Bíblia, ela, na maioria das vezes, ela não vem com uma visão positiva, né? Ela, na maioria das vezes, não vem mostrando assim, apresentando um cenário de paz. Por quê? Porque o mar, ele é algo incontrolável. O mar, ele é algo que ninguém pode dominar. Ele é indomável. O mar, ninguém controla. Por isso que, na maioria das vezes, quando fala em mar, está falando de algo ruim, algo, né, tenebroso. Então, na linguagem profética, o mar pode representar, nesse caso aqui, as nações, os povos, o estado de instabilidade e agitação, né? A humanidade caótica. Então, nesse cenário aqui, o mar está representando isso aqui. Agora, um detalhe mais poderoso, que eu achei interessante nesta colocação, é que os ventos estão no céu. Olha só que interessante. A agitação, né, acontece aqui na Terra, mas a visão aponta uma realidade superior. Agitação na Terra, os ventos no céu. Ou seja, as nações podem se levantar, impérios podem surgir, poderes humanos podem disputar o domínio, mas Deus continua soberano. Deus continua acima, o seu reino continua acima, continua soberano. O mar pode estar agitado, mas o trono de Deus, ele jamais será abalado. Dá para dar um glória a Deus? Digita aí, glória a Deus por isso. Então, Daniel, ele não viu apenas um mundo em movimento. Ele não viu apenas o agito. Ele viu que por trás da história humana, existe um Deus que conhece o princípio e acompanha o processo e determina o fim. Lembra que a gente falou, lá Isaías diz que ele conhece o fim das coisas desde o começo? Então, Deus que na sua presciência, ele sabe de tudo, ele está acompanhando tudo e está no controle de tudo.
Então isso combina diretamente com a mensagem de Daniel 7, no versículo 9 e 10, quando depois que depois dos animais, dos poderes terrenos, então Daniel contempla ali um ancião de dias sentado no trono. Nós vamos falar sobre isso mais na frente, tá? Então ele está no controle de tudo, ele é soberano. Os ventos agitam, as nações se levantam, os impérios mudam, os homens fazem seus planos, mas Deus continua assentado no trono. O trono ele é inabalável, o trono é intocável, o trono é inacessível. Por quê? Porque Deus está no trono. E ele está no trono controlando tudo. Nada foge do seu controle. Nada foge da potente mão do Deus eterno. Isso nos leva ao segundo tópico, subtópico, que fala a descrição dos impérios sucessivos. Está nos versículos 4 e 7. Que diz assim o versículo: o primeiro era o leão, que tinha asas de águia. O segundo, animal semelhante a um urso. Continuei olhando, e eis que o outro semelhante a um leopardo. Continuei olhando, e eis que o outro semelhante a um leopardo, né? Então, cada animal aqui ele vai representar um império. O leão, com asas de águia, que simboliza a Babilônia, 605 a.C. a 539 a.C. Então, leão forte e ágil, mas também sujeito à humilhação, como ocorreu com o próprio Nabucodonosor em Daniel no capítulo 4. Lembra que nós estudamos sobre isso aí? Então, o primeiro aqui, o leão, parecia leão, tinha asas de águia. Ele vai dizer que eu observei, e em certo momento suas asas foram arrancadas. Se você ler o texto, aí vai dizer: e ele foi erguido do chão, firmou-se os dois pés por um homem, como um homem, e recebeu a mente de homem. Então nós estudamos na lição anterior que Nabucodonosor tinha um império feroz. Ele tinha um império poderoso só que ele é humilhado pelo próprio Deus, perdendo sua sanidade, e ele passa a viver como animal. Você lembra que nós estudamos isso aí? Só que isso acontece até ele reconhecer a soberania de Deus, quando ele se arrepende. Então as asas aqui arrancadas mostrando que a arrogância deveria ser arrancada. A Babilônia, então a Babilônia agora ela é derrubada, mas o poder continua, a arrogância continua. Aí entra em cena o próximo animal, que é o urso. Pode observar que Daniel começa a escrever aqui, ele vai dizer o seguinte: continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os seus lados, ou seja, levantou de um lado só, sobre um dos seus lados, né? De um lado só. E ele diz que na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Olha aí. Esta aula é uma aula, irmão, que exige muita atenção para você poder entender o que a Bíblia está querendo nos ensinar. Olha, o urso é mais pesado, unilateral, né? Ou seja, ele levanta só de um lado, e ele traz 3 costelas na boca. O que significa? Isso representa o Império Medo-Persas, 539 a.C. e 331 a.C., conhecido pela sua brutalidade militar e expansão desigual. Que é isso? Força bruta. Favorecendo mais o lado do persa sobre Ciro e seus sucessores. Ou seja, os persas eram muito mais fortes do que os medos. Então as costelas que ali, segundo alguns estudiosos, essas costelas que estão na boca do urso, as 3 grandes, né? As costelas são 3, então representam as 3 grandes potências do mundo. Então está sendo mastigado, está sendo devorado. Os 3 grandes impérios, que são eles: Lídia, a própria Babilônia e o Egito. Então ele está com... Vamos ler o versículo de novo? Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso,
o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Então, representando os 3 grandes poderes. Aí entra em cena o leopardo, com 4 asas, que simboliza a rapidez e conquista de Alexandre, o grande líder do Império Greco-Macedônio. Por quê? Porque ele era veloz, né? Veloz sobre seus inimigos, e por isso as 4 asas. Ele voava sobre seus inimigos, né? Então, ele tinha o dobro de velocidade apresentado aqui. Então, por isso que fala de 4 asas. Isso 331 a.C. ou a 146 a.C. Então, isso gera uma instabilidade. Isso gera estabilidade. Só que ele morre muito jovem, né? O Alexandre o Grande. E com sua morte, aí entra as 4 cabeças. Por isso que é interessante ler com atenção e observar a aula. Observe, e nós lemos aqui, que ele continuei olhando, eis que o segundo animal semelhante ao urso, né? O qual levantou sobre um dos seus lados, com a boca dos dentes, trazia 3 costelas, e dizia: levanta e te devoro muita carne. Só que aí entra o urso, né? Mais pesado, né? Unilateral, levando as 3 costelas, que é a força bruta. O urso é forte. Saindo o urso de cena, entra o leopardo. Esse leopardo aqui, segundo o comentarista, significa Alexandre o Grande, né? Com a sua rapidez de conquista sobre seus inimigos, né? Um grande líder, né? Do Greco-Macedônio, do Império Greco-Macedônio, que era veloz sobre seus inimigos. Ele que, por isso que as suas asas, estou repetindo para você entender direitinho, e aí sua velocidade é dobrada e ele morre. Aí entra as 4 cabeças. Olha, após a sua morte, o império é dividido entre 4 generais. Então, esses 4 generais, observa, 4 cabeças, 4 generais. Então, representado pelos 4 cabeças da visão. Então, a velocidade de Alexandre o Grande, a velocidade das 4 asas, não garantiu a estabilidade. Então, o 4º animal aqui apresentado, ele é terrível sem comparação. Então, não vai encontrar aqui nenhuma comparação para ele. Não tem comparação para ele no mundo animal. Não há um animal que se possa semelhar, que assemelhe a ele, né? Então, não tem bicho na natureza para comparar com esse animal aqui, que é o 4º animal. O que ele simboliza? Ele simboliza o Império Romano, 146 a.C. e 476 depois de Cristo, no Ocidente, conhecido por sua força destrutiva, estrutura legal e poder militar comparado ao ferro. Então o texto fala de dentes gigantescos de ferro. Se você ler o versículo, ele vai dizer assim: depois disso eu continuava olhando as visões de noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia pedaço, pisava aos pés do que sobejava, era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha 10 chifres, que aqui representando, digamos assim, 10 poderes, né? Homens poderosos, países poderosos, impérios poderosos, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o chifre pequeno. Então, os reinos humanos, embora gloriosos, são bestais em essência, marcados por violência e orgulhos. E aí eu quero destacar isso aqui da revista. Olha: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que está em Salmos 2, verso 2. Nenhum deles escapará do juízo divino. Ora, o juízo divino representa a justiça suprema e a onisciente de Deus.
segundo o qual todas as nações humanas são avaliadas sem exceção ou privilégio. A crença teológica aponta para que nenhum ser humano escape da responsabilidade moral perante o Criador. Então, por que está falando que o juízo divino representa a justiça suprema e onisciente? Por que onisciente? Porque Deus conhece todos os atos do ser humano. Deus conhece os pensamentos, as intenções ocultas de cada pessoa. Por isso que é a justiça suprema e onisciente. E aqui fala também sobre a imparcialidade. Ou seja, sem exceção ou privilégio. Ninguém vai ser privilegiado, não vai ter jeitinho brasileiro, né? O julgamento se aplica de forma igualitária para todo mundo, sem distinção de status ou poder terreno. Do jeito que é para um, é para todos. E aí fala sobre retribuição, ou seja, cada indivíduo recebe a consequência justa de suas escolhas e condutas. Então não tem o reino, o juízo, ele é imparcial, né? Ele é imparcial. Salmo 2:2, que nós acabamos de falar, diz que os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2, aqui ele revela uma verdade poderosa. Os homens podem conspirar, os governantes podem se levantar, as nações podem planejar contra o propósito de Deus, mas nenhuma autoridade humana está acima do juízo divino. Absolutamente nenhuma está acima do juízo divino. Os homens podem conspirar. A conspiração dos homens não vai anular a soberania de Deus de forma alguma. O poder dos reis, eles são limitados, nós já estudamos sobre isso, mas o poder de Deus, ele é eterno. A injustiça pode parecer prevalecer. Você lembra que eu falei na aula passada? Então a justiça pode parecer prevalecer por um momento. Parece que não vai acontecer, não vai ter juízo. Parece que não vai ter consequência. Parece que não vai ter um acerto de conta. Mas isso não é a palavra final. Porque Deus está no controle e é justo. Nenhum tribunal humano será capaz de impedir o tribunal de Deus. Ninguém, não há estrutura, não há nada que vai impedir o tribunal de Deus. Nenhum daqueles que levanta contra o Senhor escapará da prestação de conta. No Salmos 11, no verso 4, diz que o Senhor está no seu santo templo. O trono de Deus está no céu, que está controlando tudo. Tá? Então a igreja ela não precisa temer. Nós não precisamos temer aos homens poderosos que se levantam contra aquilo que Deus estabeleceu. Não precisa temer. Quem conspira contra o povo de Deus pode até ter influência na terra, mas ele continua debaixo da autoridade de Deus. Quem conspira contra a igreja pode até ser poderoso, pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, mas ele está debaixo da autoridade do céu. O Senhor continua assentado no seu trono. Ele continua no controle. Tá? Isso nos leva ao terceiro subtópico, o pequeno chifre e a perseguição futura, que está no versículo 8. Nós falamos que ia falar sobre o pequeno chifre, vamos estar entrando agora aqui dizendo assim, o versículo 8: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno diante dos primeiros chifres que foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, uma boca que falava com insolência. Eu quero destacar da revista que diz assim, o comentarista coloca aqui, vamos ler um pouquinho aqui. Do quarto animal surge um pequeno chifre que se torna dominante, possuindo olhos e boca arrogante. Este pequeno chifre representa um líder futuro, possivelmente relacionado ao anticristo, que desfiará a autoridade divina e perseguirá os santos.
E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que já vem e presentemente já está no mundo. Está em 1 João. Oh, caramba. Esse pequeno chifre representa um líder futuro, possivelmente relacionado ao anticristo, que desafiará a autoridade divina e perseguirá os santos. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo, segundo 1 João 4:3. Sua ascensão é profetizada como o auge da rebelião contra Deus. A ascensão desse líder simboliza a oposição final contra Deus. Sua astúcia e blasfêmias são marcantes. A fidelidade dos crentes será provada. Guarde bem isso aqui. A fidelidade dos crentes será provada. Todavia o Senhor é fiel e vos confirmará e guardará do maligno, segundo Tessalonicenses 3:3. A vitória final pertence ao Senhor e eu quero destacar que a fidelidade dos crentes será provada. Eu queria dizer para você, professor, muito cuidado na aula, quando chegar esse ponto da aula aqui, porque alguém pode querer entrar para o campo da teologia, da pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, e o objetivo da aula não é isso, porque aqui vai falar sobre o anticristo, vai falar sobre a perseguição, mas o objetivo da aula não é entrar por esse caminho, né? Então, caso aconteça isso na aula, não vai por esse caminho aí, que não vai produzir, não vai ter um resultado, não vai alcançar o objetivo, na verdade, tá? Então, diga que todavia o Senhor é fiel, o versículo diz, e segundo Tessalonicenses 3:3, e vos guardará do maligno. Na versão linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje, diz que mas o Senhor Jesus é fiel e lhes dará força e os livrará do maligno. Paulo está escrevendo aqui em Tessalonicenses para a comunidade tessalônica, porque a igreja ela passava por perseguições e resistências das pessoas contrárias à fé cristã. Então Paulo escreve isso aqui para encorajar os crentes a se manter firme, a se posicionar, a manter firme, tá? Mas o importante é que o foco da lição aqui, desse tópico, é nos ensinar e nos alertar que a nossa fidelidade será provada. E a fidelidade do crente ela não é comprovada apenas nos dias de bênção, né? Mas a principal prova da fidelidade do crente, ela é principalmente quando a fé do crente é colocada à prova. Então, haverá momentos de oposição, haverá momentos de tentações, perseguição e dificuldade, mas Deus permanece fiel. A nossa fidelidade ela será provada, isso é fato, seremos provados. Mas isso não é um problema, porque a prova ela revela se nós estamos firmados em Deus ou apenas nas circunstâncias. E a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está em Apocalipse no capítulo 2 do versículo 10. Então a nossa força pode diminuir, mas a fidelidade de Deus ela nunca vai diminuir, ela vai permanecer fiel. Deus permanece fiel. Por quê? Porque nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha, e essa guerra ela é uma realidade. A batalha é uma realidade, mas a proteção de Deus também é uma grande realidade. Glória a Deus por isso. O inimigo pode tentar perseguir, atacar, porém ele não pode frustrar o propósito de Deus para aqueles que permanecem fiel nele, para aqueles que são fiéis. Então, o segredo é permanecer fiel, é não abandonar a fé. Não abandone a fé. Não vai desistir porque você está passando pela prova. A prova não significa que Deus abandonou, que Deus está distante. Muitas vezes é justamente nela que Deus se manifesta a sua fidelidade. A nossa fidelidade pode ser provada pelo fogo.
mas a fidelidade de Deus nos sustentará até o fim. Então, se você está passando pela luta, pela prova, pelo vale, por um deserto, aquele momento difícil, não se preocupe. Deus permanece fiel, Deus permanece no trono e nada foge do controle dele. A nossa fé pode ser provada, a nossa fé pode ser colocada à prova, mas Deus, ele é fiel. Deus continua fiel. Isso nos leva ao segundo tópico, que fala a visão do ancião de dias, está nos versículos 9 a 14. Após a visão dos animais, Daniel contempla o trono de Deus, onde o ancião de dias julga os reinos e entrega domínio eterno ao Filho do Homem. A visão confirma que Deus reina e estabelecerá seu reino inabalável. O primeiro subtópico fala o trono e o tribunal celestial. O versículo 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos um dos tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então Daniel vê o tribunal celestial sendo estabelecido. O ancião de dias, cuja aparência simboliza a pureza, a eternidade, a santidade, que se assenta em juízo. Milhões de seres celestiais estão ao seu redor, servindo-o e assistindo ao julgamento. A imagem transmite a majestade e a autoridade absoluta de Deus sobre toda a criação. Nenhum reino humano, por mais poderoso que seja, pode escapar do tribunal do Deus eterno. E isso que eu quero destacar aqui na revista, que nenhum reino humano, por mais poderoso que seja, pode escapar do tribunal do Deus eterno. Ou seja, nenhum reino escapará do tribunal de Deus. Os impérios podem dominar territórios, os reis podem acumular riquezas, os governantes podem exercer grande autoridade, mas nenhum poder humano está acima da soberania de Deus. A história revela que grandes impérios surgiram, conquistaram as nações, mas pereceram. Pareciam invencíveis, mas foram vencidos. No tempo determinado pelo Senhor, eles foram confrontados com fragilidade do poder humano, né? Com aquela, porque ninguém, diante de Deus, esses impérios, o homem, por mais poderoso que seja, diante de Deus ele é nada. Ele é apenas pó e cinza. Então, Daniel, no capítulo 2, versículo 21, nós estudamos, ele muda os tempos e horas, remove os reis e estabelece reis. Observe que Nabucodonosor, ele descobriu a sua grandeza, e ele descobriu que a sua grandeza não o colocava acima de Deus. Ele reconheceu a soberania de Deus. Belsazar viu sua arrogância ser pesada na balança divina. Nós estudamos isso na lição passada. Daniel 5, no capítulo 27, diz: pesado foste da balança e achado em falta. Então não importa, irmão, o tamanho do reino, não importa o tamanho da autoridade, o poder da autoridade, a força do exército, não importa a influência política ou o poder econômico, todos terão que prestar conta diante do Rei dos Reis. Todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Não importa, pode ser o mais poderoso do mundo, tá? Todos terão que se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então os reis que se levantaram, impérios que se levantaram, tiveram que experimentar a poderosa mão de Deus. Então o homem pode construir tribunais para julgar homens, mas existe um tribunal que é superior a qualquer nação. O tribunal do Deus eterno, ele está acima de qualquer tribunal, está acima de qualquer império, está acima de qualquer poder, acima de qualquer autoridade. Tá? Então, no Salmo 2, do verso 10 a 12, diz que: agora, pois, os reis, ó reis, sede prudentes
e deixai-vos de instruir juízes da terra. Então é um texto que fala, é profético, é messiânico. Então ele mostra que os líderes do mundo não devem lutar contra o Deus. Bem aqui no final do texto, ele faz um chamado urgente para que as autoridades e as pessoas reconheçam a autoridade do Senhor. Que as pessoas reconheçam a autoridade do Senhor. Por quê? Porque Deus continua governando a história. Então, qual é o apelo? Que as pessoas reconheçam isso. Que há um Deus que governa toda a história. Os reinos passam, governos mudam, impérios caem, mas o trono de Deus permanece para sempre. O trono de Deus é inabalável, continua intacto. O poder humano ele tem prazo de validade, mas a soberania de Deus ela é eterna. Então por isso que a igreja não deve temer, eu disse agora há pouco, e repito, a igreja não deve temer os reinos deste mundo. Mas a igreja precisa permanecer fiel ao reino que jamais será abalado. Entre ser fiel ao reino humano, que é falível, que perece, precisamos ser fiel ao reino de Deus, que não falha. Salmos 99, no verso 1, diz que o Senhor reina. É importante esse texto, que diz que o Senhor reina, tremam os povos, ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Outra tradução diz, as nações tremem, né? O seu trono sobre os querubins abala-se a terra. Então o Senhor reina. Isso mostra que Deus é verdadeiro, que mostra que Deus é o verdadeiro rei do mundo. Mostra que Deus é o verdadeiro rei do universo, é Ele que governa tudo. Ele não perdeu o controle. E o Salmo fala, tremam os povos. Isso indica que o respeito profundo e o temor reverente que a humanidade deve ter diante da grandeza, da soberania desse Deus. Ele está assentado entre os querubins. Isso faz referência à Arca da Aliança do Antigo Testamento, lembra? Onde a presença de Deus se manifestava no templo, né? Unindo o céu e a terra. Que coisa maravilhosa. E o Salmo, aí ele diz assim, comova a terra, ou seja, demonstra que a criação inteira sente o impacto, né, e o poder da presença de Deus. Então a terra se comove. Esse salmo é muito poderoso. Amém? Então, Deus está no controle de tudo. Nós vemos falando isso a aula toda. Deus continua governando a história. O poder humano tem prazo e a soberania de Deus ela é eterna e ela não tem fim. Porque o reino de Deus é um reino eterno. Isso leva ao segundo subtópico que fala o juízo contra a besta. Versículo 11 que diz, então estive olhando por causa da voz dos insolentes, a voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. A besta, símbolo do último império maligno, seu governante arrogante, é julgada e destruída. Sua queda é definitiva e inapelável. A justiça de Deus é exercida de forma soberana e inconstentável. Este ato mostra que o mal, embora aparentemente triunfante por um tempo, será inevitavelmente derrotado pelo poder de Deus Altíssimo. Eu quero destacar isso aqui, tá? Quero destacar essa parte aqui do comentarista, que diz que esse ato mostra que o mal, embora aparentemente triunfante por um tempo, será inevitavelmente derrotado pelo poder do Deus Altíssimo. As aparências, elas não determinam o resultado final. O cenário que você está vendo, isso não determina que vai ser assim, tá bom? É porque às vezes a gente olha e pensa, poxa, será que não vai ter jeito? Não vai ter virada, como diz o hino, né? Vai ter virada sim. O tempo que Deus dá, esse tempo entre o juízo, entre o ato e o juízo que Deus está dando, é para o arrependimento. A pessoa vai fazendo, mas vai chegar a prestação de contas. O inimigo pode avançar.
os ímpios podem prosperar, né? E as forças contrárias podem até parecer invencíveis. Mas nenhum poder humano ou espiritual pode frustrar os propósitos do Senhor. Nada vai poder frustrar. A Bíblia declara isso. Que o Senhor é o verdadeiro Deus e Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Isso está em Jeremias 10:10. Nada pode frustrar os planos dele. Então o mal ele pode até ter uma aparente vitória por um período. Os homens podem fazer mal, podem fazer atrocidades, podem pecar contra Deus, podem ser desleais, podem ser arrogantes, podem ser maldosos, podem cometer barbárie. E por um tempo, né, a gente pode olhar assim e achar que não vai ter resultado. Mas o destino dessas pessoas já está determinado. Se eles permanecerem com esses atos, com seus atos pecaminosos, com seus atos de ações contra Deus, o juízo é certo. Tá? Deus não dorme, irmão. Deus continua no seu trono, governando sobre as nações, conduzindo a história, como eu já disse agora há pouco. Mas o seu propósito será cumprido. Haverá recompensa, mas haverá juízo também. Porque o Deus ele está acima de todas, acima dos céus. E os seus olhos contemplam tudo. Salmo 2:4 diz que aquele que habita nos céus nos céus se rirá e o Senhor zombará deles. Então quem zomba de Deus hoje pode ir, viu? Vai nessa aí, que uma hora vai chegar a tua hora. No capítulo 20, no capítulo 21, nós lemos agora há pouco, de Daniel, diz que ele muda os tempos, muda as estações, remove os reis e estabelece os reis. Então Deus, ele tem controle sobre a humanidade, controle sobre todos os povos. Apocalipse 17:14 diz que estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Ninguém vai vencer o Cordeiro, porque o Cordeiro vencerá. Porque o rei, ele não perde batalha, ele não se curva, ele é poderoso sobre os reinos, poderoso sobre os grandes. A grandeza do homem perto dele é uma fagulha. Não devemos nos desesperar, meu querido, quando a gente olhar assim e achar que o mal está prevalecendo. A última palavra, ela não pertence ao mal. A última palavra, ela não pertence aos homens, nem aos governantes. A última palavra, ela pertence ao Deus Altíssimo. Então, o que hoje parece ser derrota, pode fazer parte de um processo que Deus está conduzindo para manifestar a sua soberania. E a notícia que eu tenho para dizer para você é: o mal, ele tem prazo. A justiça terá fim. Os poderes humanos passarão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. O inimigo pode até se levantar, mas não prevalecerá. Põe um glória a Deus aí, digita aí um glória a Deus aí, comente. Porque quando Deus entra em cena, irmão, toda força contrária tem seus limites estabelecidos. No final, não será o mal que triunfará, será o Deus Altíssimo. Amém? Digite amém aí no comentário. Terceiro subtópico, falar a exaltação do Filho do Homem. Está no versículo 13 que diz: eu estava olhando, mas nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, o comentarista coloca aqui, no subtópico 3, ele coloca o seguinte: acompanha comigo. Daniel vê o Filho do Homem e uma expressão que Jesus usaria para si mesmo, aproximando-se do ancião de dias, aí ele é dado domínio, glória e um reino eterno que jamais será destruído. Eu quero destacar isso aqui para fazer o comentário.
Então, ele fala sobre o ancião de dias. O ancião de dias é uma forma de descrever Deus, o Pai, com vestes brancas, cabelo como uma lã pura. E ele senta no seu trono para julgar os reinos da terra. Então, Daniel vê essa visão. Então, esse ancião de dias, ele representa o Pai. Aí ele fala sobre o Filho do Homem. Então, chega diante do trono de Deus em forma humana. Então, isso aponta para Cristo. Aí ele fala sobre o reino eterno, que jamais será destruído. O poder dado a ele não passa para outros reis. Esse poder que é dado a ele não passa para os outros reis. É um reino para sempre, nunca será destruído, nunca será transferido. Então, Daniel vê como o Filho do Homem, vindo com as nuvens, aproximando-se do ancião de dias. Essa visão é maravilhosa. Então, a cena revela que o domínio verdadeiro não pertence aos reinos humanos, mas ao Deus Altíssimo, ao rei ao rei que ele estabelece. Então o Filho do Homem vem com as nuvens. A visão diz assim, essa expressão era extraordinária, irmão. Porque Jesus, ele frequentemente utilizou para si mesmo esse título, Filho do Homem. Né? Jesus, ele usava essa expressão para si mesmo. Então ele não se apresenta apenas como um homem comum, mas aquele que possui a autoridade divina e messiânica. Então Jesus está dizendo assim, em outras palavras, eu sou o Filho do Homem falado lá por Daniel. Então ele se aproxima do ancião de dias. O ancião de dias representa a majestade, a eternidade, a soberania de Deus. Diante dele, os poderes terrenos perdem toda a sua aparência de grandeza, né? Observe que todo reino, né? todo rei, o palácio não é aquela coisa exuberante, aquela coisa grandiosa, tudo aquilo ali para mostrar poder, para mostrar força. Mas tudo isso aí é nada perto do ancião de dias. Tudo isso aí é nada perto do reino, do poderio, da soberania de Deus. Então ele recebe o domínio, a glória e o reino. E Daniel declara que eles foram dados o domínio, que é a autoridade sobre os povos, foram dados a glória, que é honra e majestade, o reino, que é o governo legítimo e universal. Jesus vai dizer, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ô glória! Então, o seu reino jamais será destruído. O seu reino é inabalável. Seu reino é poderoso ao ponto de que ninguém pode destruir. Agora, aqui a gente pode ver aqui um contraste, né, que poderoso. Né? Os reinos humanos surgem e desaparecem. Impérios se levantam e caem. Governantes passam. Né? Governantes é por época. Tá, daqui a pouco não está. Mas Daniel, capítulo 7, 14, vai dizer que o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino não será destruído. Então ele é um reino para sempre. O mundo pode olhar para os acontecimentos e pensar que os poderes humanos estão no controle. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas acham que os poderes humanos, né, estão no controle de tudo. Mas não estão. Quem tem o poder, o controle de tudo é Deus. Ele determina, né? Ele determina, ele controla e tudo, nada foge do controle dele. Tudo tem que passar pela mão dele. O mal pode parecer mais forte, como nós já falamos agora há pouco, mas é por um tempo, por um período. Os impérios podem se levantar, os homens podem desafiar a Deus, mas o reino de Cristo, como está escrito aqui em Daniel, jamais será destruído. A grande verdade é, o Filho do Homem vem, o rei reina, e o seu reino permanece para sempre. Vou repetir. O Filho do Homem vem, o rei reina, e o seu reino permanece para sempre. Essa é a grande notícia.
Dá para dar um glória a Deus aí nos comentários? Então vamos ao terceiro tópico, que fala sobre a interpretação da visão, os versículos 15 a 28. Daniel busca entender a visão e um ser celestial revela que os reinos terrenos são passageiros, mas os santos herdarão o reino eterno. A mensagem encoraja a fidelidade, pois o reino de Deus triunfará. Primeiro subtópico, os reinos e sua oposição. Versículo 17. Estes grandes animais são quatro. São quatro reis que se levantarão da terra. A interpretação inicial e direta, os quatro animais representam quatro reis ou reinos sucessivos que surgiriam no cenário mundial. Esses impérios simbolizados por feras violentas, demonstram a natureza rebelde dos governos humanos sem Deus. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Isaías capítulo 10, verso 1. Aí o comentarista coloca aqui, eu quero destacar que diz: cada reino sucessor manteria a tendência de opressão, orgulho e rebelião contra o Senhor. No entanto, apesar da aparência invencível desses poderes, eles são limitados e temporários, subordinados ao plano soberano de Deus. Eu quero destacar aqui, eu quero destacar esse comentário aqui. Cada reino sucessor manteria sua tendência de opressão e orgulho e rebelião contra o Senhor. Ao longo da história, impérios se levantariam com grande força, com domínio, influência, aparentando ser invencível, aparentando ser permanente. Mas por mais grandioso que sejam os reinos humanos, todos possuem limites estabelecidos pelo Deus soberano, pelo Deus Todo-Poderoso. E o que isso podemos aprender com isso? A aparência, ela pode até indicar o mal vencendo, como já foi falado aqui. Mas Deus, ele continua no controle da história. Significa dizer que a igreja, nós quanto igreja, povo de Deus, devemos ter paz no nosso coração. A paz que excede todo entendimento. Isso significa dizer que você precisa ficar calmo, ficar tranquilo, descansar no Senhor. Porque Deus vê tudo o que acontece. Não é que Deus não está vendo, Ele está vendo. Pode ficar tranquilo, descansa, fique em paz. Tenha calma. Deus está controlando tudo. Significa também você ter fé na justiça desse Deus. Você acreditar na justiça desse Deus. Não se desesperar. Entender que existe um Deus que é justo. A Bíblia diz: não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então haverá um justo juiz. Haverá um juízo. Haverá uma prestação de contas. O mal, ele tem prazo de validade e a justiça de Deus é certa. Então fica tranquilo, tenha fé na justiça de Deus. Outra consideração aqui é você continuar com sua esperança ativa. Nós temos que estarmos com nossa esperança ativa. Continuar fazendo bem, né? Pois a última palavra, ela não pertence aos homens. Ela não pertence aos poderes humanos. A última palavra, ela pertence ao Deus Todo-Poderoso, tá? Os impérios, como eu já falei aqui anteriormente, os impérios passam, os governantes são substituídos. Até um dia desse era um governante, hoje é outro, amanhã será outro. Nós estamos num ano político, né? Que daqui a pouquinho quem estava governando não vai estar mais, quem não estava passa a governar, né? E os sistemas humanos entram em colapso, né? Mas o propósito do Senhor, ele permanece para sempre. Então Daniel revela essa verdade aqui em Daniel 4,17. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Olha aí. Interessante, né? O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então Deus está no controle de tudo, irmão. Não precisa ninguém estar batendo cabeça com isso, não.
precisa ninguém estar brigando, não precisa ninguém estar... não, larga a mão disso. Deus não perde o controle. A igreja não deve temer diante da invencibilidade dos poderes deste mundo. Ah, mas por que eu queria que fulano saísse do poder, para entrar fulano, não sei o que. Irmão, nada foge do controle de Deus. Tá? A força da igreja, ela não depende de acordos políticos, não depende de riquezas materiais, mas ela depende do poder espiritual. Ela depende da ação de Deus. Só isso e nada mais. Tá bom? O próprio Cristo garantiu que as forças contrárias não prevalecerão de forma definitiva sobre o seu corpo espiritual. Tá? Então o reino dos homens é temporário, mas o reino de Deus é eterno. Essa é a grande verdade, a grande mensagem para todos nós aqui. O orgulho humano pode se levantar, a opressão pode avançar, a rebelião pode parecer triunfar por algum tempo, mas chegará o momento em que todo o poder será submetido ao governo do Altíssimo. Os reinos passam, os impérios caem, os poderes são limitados, mas o reino de Deus permanece para sempre. Essa é o objetivo da gente estar trazendo essa aula para você aqui hoje, para você entender que haverá uma resposta de Deus, tá bom? Ok? Vamos ao segundo subtópico, que fala: os santos serão perseguidos. Versículos 25 e 26. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, mas depois se assentará ao tribunal para lhes tirar o domínio. Eu quero destacar aqui da metade para o final, que o comentarista coloca. Essa promessa é fonte de encorajamento para todos os crentes. Por mais difícil que seja a caminhada, o triunfo é certo. Mas a Escritura garante a Escritura garante. Que diremos nós? Que diremos? Pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu até gosto de vez em quando falar assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é contra nós, quem será por nós, né? Está em Romanos 8,31. A vitória é dos santos, porque pertence ao reino que jamais será abalado, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Romanos 16:20. E o Deus de paz, né, em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Essa a carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da cidade de Roma, é um texto que traz uma promessa de vitória sobre o mal, que encerrará a recomendação final da epístola. Mostra que Deus é a fonte de tranquilidade e ordem, mas também aquele que põe fim à maldade. O texto de Gênesis, esse texto faz também uma referência simbólica à derrota definitiva do mal. Quando a promessa, né, primordial lá de Gênesis 3,15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, a vitória permanece aos santos, porque eles pertencem ao reino, porque eles pertencem a um Deus, um reino que jamais será destruído, um reino que jamais será abalado, jamais será substituído. Então, a vitória vai pertencer aos santos. O triunfo do mal, ele é apenas temporário. A vitória do mal, essa aparente vitória do mal, é só por um tempo. A vitória final, ela pertence ao Senhor. Ela pertence ao povo de Deus. Ela pertence aos seus santos. Paulo declara: a promessa não é apenas de livramento, mas de triunfo. O inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, o inimigo da igreja, ele será derrotado. Seus poderes serão destruídos, e aqueles que permanecem fiéis a Cristo participarão da vitória juntamente com o Senhor. Por isso não devemos temer aquilo que é temporário. Não devemos temer aquilo que
que vai passar, porque pertencemos a um reino que é eterno, o reino que vai reinar eternamente. Então, o reino humano, os reinos dessa terra, eles têm tempo, eles passam, eles caem, tem limite. Mas o reino de Deus permanece para sempre, e é isso que aí onde está a nossa, está firmada a nossa fé, a nossa esperança. O inimigo pode lutar, mas ele não vencerá, ele não vai vencer. Pode perseguir, mas não vai destruir os santos de Deus. Pode se levantar, mas será abatido pelo poder de Deus. Isso é uma vitória, é uma promessa de Deus para a igreja. A vitória é dos santos, a coroa é dos fiéis. O reino pertence ao nosso Deus. Satanás será finalmente esmagado debaixo dos nossos pés. Essa é a grande promessa. Permaneça firme. A batalha tem prazo. A vitória é eterna e é certa. Amém? Dê um glória a Deus aí nos comentários. Isso nos leva ao terceiro e último subtópico. Os santos receberão o reino. Versículo 27. Isso nos leva ao terceiro e último subtópico. Os santos receberão o reino. Versículo 27, que diz assim: o reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Ao final, Daniel é informado que os santos do Altíssimo receberão o reino eterno. Essa declaração final é grandiosa. Os crentes perseguidos e marginalizados do presente herdarão com Cristo o reino imutável. A recompensa da fidelidade é a participação no governo eterno do Messias. Essa promessa finaliza a visão com esperança. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. E eu quero destacar aqui, o comentarista diz assim, o comentarista diz assim: essa declaração final é grandiosa, e os crentes perseguidos e marginalizados do presente herdarão a terra com Cristo em um reino imutável. O mundo pode rejeitar os santos, mas Deus jamais rejeitará os santos. Deus receberá esses santos. Os homens podem persegui-los, mas o Senhor lhes dará a coroa. Há uma coroa, há uma promessa para os santos. Podem perseguir, podem, sei lá, fazer o que for. Podem perder posições, bens, reconhecimento nessa terra, mas receberão a herança eterna que jamais será abalada. Então a igreja não precisa se preocupar com isso, porque nós não somos daqui. Nosso reino, a nossa esperança não é aqui, como diz o hino, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Essa que é a esperança da igreja. O reino de Cristo é o reino eterno. O que tem nessa terra aqui é passageiro. Tá certo? Os santos aqui podem até sofrer, né? Sofrer por um tempo, passar por perseguição, por luta. Jesus falou que seríamos perseguidos, mas é por um tempo. Mas a grande notícia é que nós reinaremos com Cristo eternamente. O sofrimento ele é temporário, a perseguição também é temporária. Os reinos deste mundo são temporários, mas o reino de Cristo é eterno, e a igreja tem essa promessa de reinar com ele. Então a vitória dos santos já está garantida por Deus, através de Jesus Cristo. O reino, a igreja receberá um reino que jamais será abalado. É isso que devemos, a nossa esperança tem que estar aí. O comentarista coloca aqui que a recompensa da fidelidade é a participação no governo eterno do Messias. Essa promessa finaliza a visão com esperança. Ou seja, aqueles que permanecem firmes em meio às provações não serão esquecidos. Meus queridos, a fidelidade que muitas vezes não é reconhecida pelos homens, será honrada pelo próprio Deus, reconhecida pelo próprio Deus. Os santos não apenas sobreviverão
comentarista coloca aqui que a recompensa da fidelidade é a participação no governo eterno do Messias. Essa promessa finaliza com a visão, finaliza a visão com a esperança. Aqueles que permanecem firmes em meio às provações não serão esquecidos. A fidelidade, que muitas das vezes não é reconhecida pelos homens, será honrada pelo próprio Deus. Os santos não apenas sobreviverão às perseguições, eles participarão do reino do Messias. Há uma recompensa preparada para a igreja. Há uma recompensa preparada para aqueles que perseveram até o fim. Essa promessa finaliza a visão com esperança. O mal não terá a palavra final. Os reinos humanos não permanecerão para sempre. E os santos de Deus receberão o reino. Então, o que hoje parece derrota será transformado em triunfo. O que hoje parece perda será transformado em recompensa. O que hoje exige fidelidade será naquele dia coroado com glória. O reino pertence ao Messias, isso é que é importante. E aqueles que permaneceram fiéis participarão de sua vitória e seu governo eterno. E olha só que promessa maravilhosa. Então, permaneça fiel. A história não termina na perseguição. A história termina no reino. Aplicação pessoal: não coloque a sua esperança em sistemas humanos. Eles são passageiros. Volte seus olhos e deposite sua esperança no reino que é eterno, confiando que a vitória final pertence a Cristo e ao seu povo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua aula, a tua escola bíblica, te dando cada dia mais sabedoria, estratégia para conduzir aí a sua aula, professor, a sua escola. A você, aluno, que Deus abençoe sempre, grandemente, a sua vida. Quero orar por você. Pai querido, eu te louvo pela vida de cada um que nos acompanha aqui no canal da Escola Bíblica Comentada. Continue abençoando, derramando suas bênçãos sobre a vida de cada um, abrindo nossa mente, nosso entendimento para aprender cada dia que passa a tua palavra e seguir firme, na esperança de que viveremos contigo e participaremos de um reino eterno, de um reino que não será abalado e nem destruído, mas um reino que será eterno. Em nome de Jesus. Amém.